Seja bem-vindos ao Mães que Superam. Eu sou Geiciane Souza e aqui você vai conhecer histórias reais de mulheres que enfrentaram os desafios da maternidade solo. Prepare-se para se inspirar e se emocionar. Hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial. Seja bem-vinda, Hilda, e agradeço por aceitar o convite para a participação no nosso videocast. Muito obrigada, Geiciane. Eu me chamo Hilda e eu tenho um filho, de 12 anos, graças a Deus. É o meu companheiro. Eu trabalho de mecânica de manutenção lá no S11D. Porém, eu já estudo, porque eu sei, tenho 34 anos, Estou ficando velha. E serviço de mecânica é um serviço pesado, para mulher. Então, eu faço técnico de segurança do trabalho. Hilda, como foi o início da maternidade solo? Foi em 2021. No finalzinho já de 2021 para 2022. Eu passei 11 anos casada com essa pessoa. Porém, a nossa relação era muito desgastante. Quais foram os seus maiores desafios que você enfrentou durante a maternidade solo? Em questão de dificuldades que você encontrou por ser mãe solo e que você... Olha, aqui eu sempre morei em condomínios porque eu não tenho a condição de pagar uma casa, O condomínio aqui já é um absurdo, um cômodo com banheiros. Então, por você ser solteiro, eu acho assim que as pessoas já ficam naquela... E minhas amigas também, não todas, mas a maioria se afastou de mim porque o nosso ciclo social era de pessoas casadas. Aí eu não digo que elas também se afastaram, eu também me afastei. Às vezes algumas até falam, tá muito sumidinha, porque eu fico assim, tem um certo julgamento, Foi largando de mão e esse foi, acho que o desafio para se enfrentar, porque você vai ficando excluído. O que foi mais assim que te fortaleceu durante a caminhada da maternidade solo, Fácil, assim, que te deu forças para superar esses desafios, superar os julgamentos das pessoas, as dificuldades? Eu sou uma pessoa que eu não sigo muito conselho de ninguém. Eu vivo o que eu acredito, porque quando eu botar a cabeça no travesseiro à noite, eu quero ter paz. E se eu for muito por as escolhas dos outros, eu vou dormir. E eu não vou estar seguindo aquilo que eu acredito. E eu converso muito também sobre isso com minhas colegas, E sempre que eu posso, eu faço algum almocinho, a gente conversa, joga fora. Tem mesmo que no horário de folga, a gente tem que brincar. Eu saio, tenho a responsabilidade, eu saio também com meu filho, E levar a vida de um jeito mais leve. A gente leva muito, muito a sério, A gente vive numa carga, numa sobrecarga, que não pode falhar, que não pode errar, porque tem uma criança que depende da gente, E as pessoas julgam muito, se vê, por exemplo, a pessoa na festa, tá vendo ali, antes da gente ir pra festa, nosso filho tá banhado, tá bem alimentado, tá com a pessoa certa, Que pensa, largou com qualquer um. Não. Aí eu tenho uma irmã minha aqui, graças a Deus, uma pessoa maravilhosa, que é a Elda, e sempre que eu quero sair, Elda, fica com o Caio pra mim. Volto e deixo com a tia dele, Então, no caso, ela que é sua rede de apoio aqui em Canaã dos Carajás. Graças a Deus. Quando eu separei, ela morava em Parauapebas, E eu lutei muito. Que aprendizados você tirou em relação a ter que enfrentar todas essas barreiras, desafios? Não é um bicho de 7 cabeças, não, gente. Não é. Tipo assim, no começo é difícil, porque é todo um ciclo que se encerra, que a gente vai começar uma vida nova, não é fácil, não. Quem diz que é fácil? Nada é fácil. Mas depois você se acostuma e você vê que você supera, que é uma maravilha. Você chega e você deita e tem aquela paz. Você sabe o dia de você receber, você sabe que você está estudando, você vai chegar, entendeu? Em algum lugar, e não tem uma pessoa sempre tentando te diminuir, Porque às vezes tem pessoas, tem mulheres que arrumam homens maravilhosos, que ajudam, que olha, tu tem que estudar, tu tem que evoluir, mas tem outros que não, que querem mesmo deixar a gente reprimida pra ter poder, eu acho, digo assim, poder sobre a pessoa para manipular. E eu enfrentei, graças a Deus, hoje foi a melhor decisão da minha vida e eu quero continuar assim por um bom tempo, se Deus quiser. Quando você se tornou mãe solo, como foi que você conseguiu equilibrar a questão do trabalho, casa e filho?
No começo foi difícil, porque eu arrumei um trabalho ADM, que eu trabalhava a semana inteirinha, e aí eu chegava já morta, descansada, só queria dormir. E o Caio, mãe, vamos sair. Mãe, Caio, por favor, tô cansada. E eu sempre deixei ele com a Elda, né? Aí, que é minha irmã. Aí agora não, eu arrumei um serviço, eu trabalho 3x3. Aí os 3 dias que eu tô trabalhando, ele já se aceita numa boa, porque quando eu folgo, aí nós sai, nós faz alguma coisa, um programinha de junto, ou nós fica em casa assistindo filme. Hoje tá bem mais fácil, né? Eu trabalho 3x3, mas no começo, quando eu tava ADM, deu uma lutazinha, viu? Até porque ela também tem 2 filhas pra criar, 2 meninas. E o Caio também não é uma pessoa muito fácil, né? Tem que estar... Deixa eu te falar, você acha que hoje, aqui em Canaã, você acha que existe políticas públicas de apoio para mãe solo? Tipo assim, políticas públicas que dão aquele apoio, não só em questão de... A gente sabe que tem apoios financeiros, que no caso pode vir, né? Apoios escolares, que é de oferecer escola para que as crianças possam estudar. E tanto apoio psicológico, porque a gente sabe que a sobrecarga mental também numa mãe solo é bem pesada, né? Você acredita que existem muitas políticas públicas aqui, ou você acha que precisaria ainda ter mais apoio? Olha, a gente nunca deve se conformar com... A gente sempre tem que buscar por mudanças, querer mudança. No dia que você fala, isso aqui tá muito bom, até os nossos gestores vai se acomodar, porque ali nós estamos falando que tá ótimo, tá mil maravilha. Tá bom, tá excelente, porém, tem que melhorar sim, mas tem o apoio, tem hoje que as mulheres podem fazer cursos, né? Já tem as secretarias aí pra gente, pras mulheres. E às vezes é a decisão da gente de sair do sofá, né? De sair de casa e procurar essas ajudas. Tem o CRAS, nem sei se pode citar o nome aqui, que é o auxílio do psicólogo. Tem um cartão para as mães que no momento não estão conseguindo fechar, porque às vezes sai do serviço, aí tu fala, mas tem um tempo ali recebendo, mas aquele tempo, quando você vai lá pro Cine, né? Muitas mães têm que lutar por uma vaga lá, hoje é muita indicação, tem muitas mães que não têm esse meio, então elas têm que lutar, e esse auxílio de buscar um cartãozinho, não precisa ser um ano inteiro recebendo, mas olha que ajuda bastante, né? As mães buscar o cartão, um auxíliozinho de enxoval, que a gente é muito criticada. Às vezes a pessoa fica com uma pessoa engravida, você vê depois que essa pessoa você não tem que viver um resto de uma vida com uma pessoa ruim. Digamos, aqui é uma cidade de muitos homens. Eles chegam aqui e falam, solteiro, a vida, a mulher engravida, tem filho, de repente aparece mulher não sei de onde, e a mulher se sujeita, tem que ficar sozinha, se vê que tem que ficar só. E aí tem os enxoval, mas tem que muito melhorar. Eu queria que você deixasse assim pra nós, se falasse pra nós o que foi durante essa jornada tua. Qual foi, assim, um momento que teve alguma coisa que te marcou muito nessa tua trajetória na maternidade solo? Um momento, assim, um episódio, algum acontecimento que marcou muito pra ti em relação ao Caio? Algum momento, assim, de vocês dois que marcou você bastante? A mãe, ela tá feliz, se o filho tá feliz, às vezes a gente tá tão despedaçado, mas os filhos da gente estão bem, alimentados, né? E teve uma situação que eu sempre deixo um dinheirinho para emergência. E aí eu tive que faltou umas merenda para ele. Eu peguei esse dinheiro todo da reserva e comprei coisa lá para casa para comer. Falei, falta mais ou menos uma semana pro pagamento, então eu vou comprar aqui, não vou. O Caio saiu sangue, meia-noite, ele saiu quase 2 horas da manhã. Ele foi brincar, a gente foi pra piscina brincar e a menina acordou 2 horas. O nariz pingando de sangue, derramava sangue assim. E só nós dois. E eu não sabia o que fazer. E aí eu tentava tampar e não estancava sangue. Aí, a sorte que tinha um vizinho lá que tinha um carro e eu tava sem dinheiro nessa hora. Eu sempre deixo a reserva pra hora Porque a gente, tá todo mundo sadio, né? Não, tá todo mundo sadio e tal dia eu recebo, deixa a reserva, porque eu apertei. Aí eu tive que correr na janela do vizinho. Como que tu me acorda desse jeito? Eu falei, moço, pelo amor de Deus, me leva no hospital. E não estancou. O médico tanto chegou lá e falou, o que foi? Eu falei, brincou, pulou.
que ele só vive nós dois, da escola para casa, assim, e pulou muito e não estancava nesse dia. Eu chorava, o menino chorava. E a minha mãezinha, super normal, foi um Aperto. Um aperto. Pois é. Hilda, uma coisa que eu vejo como julgamentos, e eu queria saber se você já viveu isso, sobre a imagem que as pessoas têm sobre a mãe criar um filho só, em questão de criação, porque muita gente fala assim, esse menino não vai prestar porque foi criado sozinho pela mãe e tal, essas coisas. Você já teve esse julgamento sobre isso, sobre a criação do seu filho, em acharem que poderia ser melhor, ou se é pior, ou se alguém fala assim, não vai saber criar porque é mãe sozinha. Você já sofreu esse julgamento? Sempre tem, pela parte do próprio pai. Que esses dias eu falei, olha, eu tava super carregada, ainda não tinha pegado as férias, eu falei pra ele, olha, tava no momento, não vou me estressar. Eu liguei pra ele, falei, não, dá conselho pro Caio, porque ele fica com a tia dele, ele tá assim, respondendo mal. Ele veio falar, manda pra mim, já que tu não dá conta de criar. Foi o que eu olhei assim pra ele, falei, eu só dei tchau. Eu falei, não, tchau. Como assim não dou conta de criar? Você é pai, você poderia dar, né? Custa... Dá um apoio, não tô, porque a pessoa pensa que, eu quero falar com ele, dar conselho já para puxar papo pra mim. Não, é porque ele como pai, não é só o dinheiro não, né? Porque às vezes ele pensa, vou mandar aqui meus 200, meus 300 e sou pai. Não, às vezes com adolescente de 12 anos, que tudo tá ruim, tudo é ruim. Esses dias eu comprei presente, comprei um monte de roupa. Mãe, a senhora trouxe presente pra mim? Eu falei, trouxe aqui uma roupa. Ai, meu pai, mãe, roupa não é presente, né? Pelo amor de Deus. Tá vendo? Aí eu falei, roupa não é presente? Vai andar no filho da mãe, né? Roupa não é presente. E o pai joga pra cima da gente. Não dá conta, manda pra mim. Pelo jeito não dá conta. Mas eu converso muito. Não preciso estar de gritaria com ele. Eu falo, Caio, às vezes essa idadezinha aí é meio rudezinho mesmo com a mãe mesmo. Já é a pré-adolescência, né? Mas a gente dá conta sim, a gente tira de letra, a gente é mãe. A gente quer o melhor. Eu dou muito conselho pro Caio, o jeito que tá essa cidade. Mas graças a Deus essa fase já passou, meu filho já é um rapaz e estamos aí. Hilda, eu gostaria que você deixasse uma mensagem de inspiração para outras mães solo. O que você passa de conselho, com base na sua história, no que você já viveu, para que essas mãezinhas possam saber que é possível superar os desafios? Assim, a gente tem que pedir muita força a Deus, né? E trabalha, luta, vive um dia de cada vez, né? Você não precisa pensar no começo, a gente tende a pensar o que vai ser de mim lá até morrer. Eu pensava nisso, de mim até velhinha. Meu Deus, como que é que vai ser, como que a gente vai se sobrecarregando? Não precisa. A gente vive uma vida, um dia de cada vez, né? Vamos viver um dia de cada vez e trabalhando e Deus ajuda, né? A gente tá fazendo o correto, tá trabalhando, tá cuidando dos nossos filhos. Se precisar sair, deixe com alguém confiável, seu filho. Tem mãe, tem irmão, deixe, vá se divertir mesmo, porque às vezes a pessoa foca muito, a desespero e só vai trabalhando e sobrecarregando, acumula doenças, né? A gente vai para a igreja, procura Deus, lê uma Bíblia. Se rodeie de pessoas que a gente no começo não vai confiar em muitas pessoas, não vai querer se abrir, mas sempre tem uma pessoa de confiança, uma amiga, a mãe, a irmã. Hilda, eu quero te agradecer por compartilhar suas histórias, as suas vivências, os desafios que você já enfrentou nessa maternidade solo. Te desejo tudo de bom, que tudo dê certo para você e para o Caio. Gente, histórias como essa mostram que a maternidade solo no Brasil é um desafio, sim, de resistência, mas de muito amor. E eu quero agradecer, no caso, pela oportunidade, Hilda, de você compartilhar a sua história com a gente. E é isso, eu espero que vocês se inspirem em histórias como essas, que nos fortalece todos os dias. Este trabalho é um trabalho de conclusão de curso, do curso de jornalismo da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, com a direção e gravação e edição de Geiciane Souza
e com a orientação do professor e doutor Francisco Júnior. E até mais.